Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. Não pode ficar à mercê do cliente o tempo todo, né? Se o cara ficar atrasando 1 mês, 2 meses e o projeto não anda. Use o WhatsApp só para trocar nudes com seu cliente. Então tá, pessoal, começando o episódio de número 12 do podcast do Aparelho Elétrico. E antes de mais nada, eu queria te falar do Freelancer DocBox. O Freelancer DocBox é uma caixa digital de documentos. Ela traz 8 documentos indispensáveis para fazer a gestão profissional do seu business como freelancer. Confere lá, www.freelancerdocbox.com, que as contas do blog agradecem. E hoje a gente vai falar sobre... Nossa, vai voar lasca. Sobre relacionamento com o cliente. Participando hoje aqui comigo tá a designer de marcas Dani Lima. E aí, Dani, tudo bom? Olá, Henrique. Olá, pessoal. Tudo bem? Também a designer Thalita Lefer, do Amarelo Criativo. Fala, Tatá, tudo bom? Ah, sou eu. Tudo bem, você? Tudo meio médio, agora tá tudo meio merda, né? E tamo aí. E também aqui com a gente o designer de marcas e queridão Valtinho Matos. Fala aí, Leleque. Fala aí, galera, beleza? Fala, pessoal, tudo bom? Isso aí. Também aqui nosso amigo e designer, o Vinão. Vinão. E aí, cara, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? O pessoal aí tá pegando pesado aí, fazendo bullying, né? Ah, Vini, a gente te ama, Vini. Como é que foi a repercussão aí do último podcast, Vini? Muitas pessoas te adicionando no Facebook, agora que tu é uma estrela. Ah, cara, pô, é sempre bom. Eu sempre repito, né? Vamos adicionar, mas vamos mandar mensagem também, né? Com certeza. Cara, vamos começar repassando uns comentários, então, que aconteceram a respeito do nosso último episódio aqui do Aparelho Elétrico. Foi Home Office versus Coworking. É legal porque o Walter não pôde participar da última gravação, de repente ele consegue comentar sobre os comentários. Teve o comentário clássico aí do Matheus Quaresma, ele falou o seguinte: que da hora, Henrique, o pessoal manda muito, Dani e Thalita muito antenadas, sem falar no profeta Álvaro e Vinão Gump. Daí surgiu o Vinão Gump. Como é que tu te sente, Vini, com as pessoas te chamando de Vinão Gump agora? Ah, contanto que não pegue, né? Que não pegue? Não. Que isso, Vinão, relaxa. Teve um comentário muito legal do Ivan Marveira, que ele comentou o seguinte, ó: muito bom esse episódio do AI. Uma coisa que eu tenho questionado bastante sobre coworking é a limitação de horários. Os daqui de Porto Alegre, por exemplo, funcionam em sua maioria somente em horário comercial. Eu usaria para fazer reuniões e até mesmo trabalhar em horários alternativos, mas não consigo. Isso aí é engraçado, né? Porque o Ivan, eu conheço o Ivan, ele trabalha em horário comercial, então ele faz freelas dos horários paralelos, né? Fica complicado mesmo, né? O cara que precisa de um espaço para encontrar um cliente e tal. Ele comentou que tá procurando um espaço até pra reunião. Ele comentou que seria noturno, né? Por que não ir pra um café ou pra um bar? Eu até recomendei pra ele que às vezes seria legal que ele tivesse algumas bases fixas, né? Que ele já até fizesse um relacionamento com o próprio café. Isso vai tornando um ambiente que ele vai se sentir confortável em sempre levar clientes ali, né? E o próprio café vai gostar dele, levar pessoas lá, né? Ah, com certeza. Walter, tu teve alguma experiência, cara, em coworking? Não, coworking especificamente não. Tá muito difundido isso hoje, né? Todo mundo tá falando em coworking. O que eu tive foi eu dividir sala com pessoas. Um ex-professor meu de faculdade, ele tinha uma sala no centro e eu tinha uns 2 anos de formado, mais ou menos, e ele me chamou pra dividir sala com ele. Então eu já tava começando a trabalhar sozinho na época, aliás, já trabalhava há um tempo, e levei mais 2 pessoas comigo, tipo, minhas sócias, entendeu? Então tinha a empresa dele na mesma sala que a minha e eu com mais 2 sócias fazendo projetos em paralelo, e às vezes a gente passava projeto pra ele e vice-versa, ele passava trabalho pra gente. Muito mais ele pra gente do que a gente pra ele, né? Eu nem lembro de ter passado nenhum projeto pra ele, mas enfim, dividia todas as despesas e trocava muita ideia. E aí foi uma experiência muito boa, cara. Tinha seus benefícios também, né? O fato de você sair de casa no horário certo, né? Você ter um horário pra trabalhar na rua, você ver coisas, né? Você tá lá se movimentando. Não senti falta de trabalhar em casa nessa época. Depois daquele 1 ano e pouco, eu voltei a trabalhar em casa e novamente deixei de sentir falta de trabalhar na rua. Então acho que eu sou um cara que me adapto muito bem. Tem também aqui um comentário do Robson Neves, que ele falou o seguinte...
Que foda. Eu ando com meu notebook na mochila e um taco de beisebol junto. Já tentaram me assaltar? Já, mas como disse, só tentaram. Gente, que mal, né? Nossa, que realidade. Né? Cara, Gente, a gente vem ri pro da Rio. nossa própria desgraça. Aposto que ele não mora no Rio. Aposto. Não, Rio, essa cidade tranquila. Porque no Rio ninguém tenta, né? É. Consegue. O cara Consegue. não vai ter nem tempo de tirar o taco da mochila. Eu vou roubar o taco também, né? Vão roubar o taco, exatamente. tem um outro comentário aqui do André Ribeiro, vamos ver se a gente consegue ajudar ele. Ele diz o seguinte: pô, sou freelancer full-time há 5 anos e tô passando por esse dilema de ir para um coworking ou administrar meu dia via home office. O meu problema é que trabalho com um desktop, ele tem um iMac, ele diz aqui, e preciso de um lugar para deixar meu equipamento, tipo uma mesa fixa. Aqui em Sorocaba, São Paulo, tem alguns espaços bem legais e estou realmente querendo sair de casa. Preciso conversar com outros freelancers e fazer networking. Trabalhar sozinho é muito foda, na minha opinião. Então ele tá sofrendo aí com isolamento. E isso aí a gente não chegou a abordar, né, no programa passado, porque tem isso. Se tu tem um Note, tu até consegue, né? Tu tem essa mobilidade. Mas se tu tem um desktop, cara, como é que tu vai fazer, né? Daí teria que ir pra um coworking onde tu pudesse deixar o teu desktop. Só que... E aí, aquela vez ou outra que tu precisa dar uma olhadinha em alguma coisa no final de semana? O meu caso, porque eu trabalho num desktop também, sabe? Então eu passei muito isso com ele. Quando eu fui para um coworking, eu não poderia levar o meu, porque eu tenho direito só à bancada, né, no coworking. Então eu não poderia deixar o meu desktop lá. Mas uma boa opção que ele pode fazer é ter esse notebook, né, para tentar movimentar e ir pros lugares. É igual que eu não sei quem que faz. Quem que falou que tinha um computador todo poderoso e outro que era mais O Alvaron. Então, ele poderia tentar fazer isso. Ele deixa o desktop dele em casa, deixa os arquivos na nuvem. Se ele conseguir, né? Lógico que vai lá, compra o notebook amanhã, compra o MacBook amanhã, não. Mas ele pode fazer um planejamento pra ele fazer isso. Comprar, ir pro coworking ou pra um café trabalhar, sabe? Pra ter esse network e fazer acesso aos arquivos via nuvem ou HD externo. Sim, Dropbox é o melhor serviço do mundo. Meu tudo tá no Dropbox. Então, eu tenho notebook, mas mesmo se eu não tiver, se tiver um pau no meu notebook, eu preciso de outro computador pra trabalhar, só eu acessar no Dropbox e pronto, tá tudo resolvido. Com certeza. E isso que de ter diferentes equipamentos é até uma garantia pra uma eventualidade aí de dar um problema no teu computador principal, no computador do trabalho, tu tem o outro pra se virar. E eu tô falando isso por experiência própria recente. A minha placa-mãe queimou semana passada. E eu tenho um laptop que ele não dá no tranco, ele não aguenta os pacotes da dor. Então, eu tive que resolver no mesmo dia. Eu fui pra rua, comprei outra placa-mãe, voltei pra casa e comecei a trabalhar. Uma boa, se o cara tiver essa opção de ter um backup, daí eu acho que fecha todas. Dani, deixa eu te perguntar, tu falou do Dropbox, eu uso Dropbox, mas de vez em quando, assim, quando eu preciso de um plano B, e eu não tenho todos os meus arquivos lá, mas eu penso em passar todos os meus arquivos pra lá. Mas uma coisa que eu ainda não fiz foi dar uma olhada nos preços. Tu paga o Dropbox ou tu só usa o que é gratuito lá? Eu pago. Eu pagava até, se eu não me engano, era algo tipo 2 teras, será? Que era $19,90. E aí o dólar começou a subir. E aí eu vi que, na verdade, eu nem precisava de tudo isso. Aí eu baixei pro plano de $9,90. E, cara, os meus arquivos todos estão no Dropbox. Todos. E eu crio diretórios que eu compartilho direto com o cliente. Então tem coisas que o cliente vai ver, fica só naquele diretório. O cliente sabe que ele sempre pode entrar naquele link pra ver. O Dropbox, assim, é a minha vida. Cara, e eu dei uma pesquisada essa semana, por coincidência aí do papo. Semana passada eu também pesquisei os preços do Dropbox. É isso mesmo, é $9,99, né, dólares por 1 tera. O curioso é o porquê que eu pesquisei. Lembra que semana passada queimou minha placa-mãe? Sim. Então, na semana passada também queimou meu HD externo, na mesma semana. E a sorte é que eu tenho 2 HDs externos aqui. Então, eu tenho 2 backups de tudo que eu faço. Todo dia, 3 horas da tarde, meu computador faz um backup pra esses 2 HDs. E um deles pifou. E aí eu falei com um camarada meu que já foi programador meu e tal, e ele falou, cara, Dropbox resolve o teu problema. Mas uma coisa que eu fico com medo é se entrar esse negócio das franquias, né, de internet. Porque ele fica toda hora mandando o teu arquivo pra nuvem, né? Dá 1 giga o teu arquivo, 2, toda hora tu vai estar mandando e recebendo arquivos. Cara, eu que trabalho com vídeo, né, cara, um vídeo às vezes de 10 minutos, tu pega aí, sei lá. Não, fala não. Se tivesse cair isso, eu parei de produzir. Porque pra produzir conteúdo, eu preciso ver conteúdo. Eu estudo as coisas que eu vou... Algumas, né? Outras eu só grito na frente do computador. Lógico. Eu estudo as coisas que eu falo. Imagina se cair isso. Acabou o conteúdo, gente. Beijo, amarelo. Foi legal enquanto durou. Adeus, valeu, falou. Aí fudeu, né? Mas a respeito da nossa pauta de hoje, o Oberdan Rodrigues faz uma pergunta assim, ó. Como se aproximar de clientes em potencial? Aqueles com quem você gostaria de trabalhar porque acredita que pode fazer um bom trabalho para eles. Vou começar passando a palavra pra Dani, perguntar, tu já teve que prospectar cliente? Então, até hoje, eu trabalho muito com indicação, mas acho que você tem que se mexer mais, é legal ter uma prospecção ativa também. Bom, para responder a pergunta do Oberdan exatamente, eu acho que se ele tá vendo um cliente que ele acha que ele poderia fazer um trabalho legal, eu de repente tentaria entrar em contato
contato meio na cara de pau, ou achar um contato, né, que possa te apresentar, tal, falar com essas pessoas. O que eu tô me programando agora pra fazer é começar a gerar um conteúdo que eu acho que é interessante pra essas pessoas. Eu fiz um planejamento aqui, é aquela história de definição de persona, sabe? Quem são as pessoas que vão andar junto comigo, que vão falar as mesmas coisas que eu, que vão enxergar as coisas da mesma forma que eu, e por isso seriam clientes muito legais. Pra mim, o nosso relacionamento seria muito legal, porque a gente tem essa afinidade. Mas isso é um planejamento a longo prazo. Eu acho que você, se é uma coisa assim, pontual, eu acho que é você correr atrás de um contato, tentar conversar. Vida de freelancer é isso, né? Você vai e tenta, né? Quando eu virei freelancer, a primeira coisa foi criar o meu site, assim, criar meu site, mostrar quem eu sou, o que eu faço, os meus trabalhos, e depois o que eu fazia era enviar e-mails, assim, mandava e-mails para várias empresas que eu curtia, que eu gostaria de trabalhar, clientes finais, não agências. Mandava e-mail, gostaria de saber o contato do departamento de marketing, e daí eu esperava um dia, 2 pela resposta, às vezes vinha, na maioria dos casos não vem, então tem que fazer isso aí como se fosse um mutirão mesmo, assim, procura várias empresas num dia, tira um dia para fazer isso e manda esse e-mail. Não todos de uma vez, né? Um por um direcionado, assim. Não vai mandar spam, né? Quando tu tem esse contato da pessoa responsável pelo departamento de marketing, tu manda o teu site. Olha, meu nome é fulano de tal, esse aqui é o meu site, eu trabalho com isso, isso e isso, e eu gosto muito dessa marca. Te mostra interessado, como se aquele cliente fosse único pra ti, não como se fosse qualquer cliente. Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar. Vini, o que tu tem a dizer sobre isso? O não a gente sempre já tem. Então, tem que tentar. No meu caso, eu queria trabalhar com música, porque me traria mais retorno, mais visibilidade nesse sentido de várias pessoas iriam ver meu trabalho. Um amigo meu fala, eu conheço outra pessoa, não dá pra me indicar pra ele? Pô, me passa o contato dele, e a gente vai fazendo esse círculo, né? O ideal é que, assim, que você consiga fazer de uma forma com que te indiquem, porque quando alguém te indica, você vai com um valor agregado muito maior do que você procurando por aquela pessoa, né? Aí se você procura aquela pessoa lá diretamente, vai parecer que você tá precisando de trabalho, parece que você é tão fã, ou você gosta tanto daquilo que você, tipo, tá pra qualquer coisa, né? Então, o ideal é que você talvez consiga isso através de uma indicação. É isso aí. Claro, não, o que eu digo ali pra mostrar que tu tem interesse é tu não vai mandar lá um e-mail afetado, né, pra empresa, tipo, eu adoro essa marca, eu faço trabalho de graça. Não, tem que ter uma postura profissional. Olha, eu me identifico com essa marca, acho que a gente pode fazer um grande trabalho juntos e estou à disposição para qualquer momento. Na verdade, eu gostava de sempre tentar cavar uma reunião pessoal, assim. Se tu gosta da marca, tu vê, tu acha que é um projeto que vai valer uma boa grana, vale a pena fazer isso. Tem um tempinho aí para conhecer o meu trabalho, gostaria de te falar do meu trabalho na próxima semana. Tu consegue? Já meio que direciona, assim. Segunda-feira, tu tem um tempinho para me receber, aí eu vou estar por perto, sabe? Já chama pro corpo a corpo, sabe? Se tu quiser fazer uma prospecção mais ativa, né? Isso funcionava bastante pra gente. Só que assim, não é uma coisa que sempre... Prospecção é uma coisa que demora muito tempo. Às vezes, tu chama a pessoa, tu conhece a pessoa num ano, tu vai fazer o primeiro trabalho pra ela no outro ano. Se eu puder agregar nessa questão do esperar e ter paciência, o próprio Anderson Silva, a pessoa que me indicou pra ele, eu só consegui essa indicação depois de um ano, que um dia ela falou assim, tô indo lá encontrar ele. Aí eu falei, pô, fala de mim pra ele. Aí no dia seguinte tava fechado o trabalho. Você acha que a prospecção tem que ser um processo contínuo? Não adianta você achar, preciso de trabalho, vou correr atrás. O tempo todo você tem que estar fazendo isso, né? Esse relacionamento. E tu, Thalita, como é que tu costuma fazer o primeiro contato? Isso acontece pra ti ou também funciona mais na base da indicação? Então, é quando você vai prospectar o cliente, sempre pensando que ele pode ser um vendedor seu, quando você finalizar o projeto dele, tem que ser levado em consideração, sabe? Não sei se vocês já assistiram, tem um vídeo famoso acho que é Simon Sinek, do TED Talking, que ele fala que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E aí ele dá o exemplo, assim, por que a Apple é a Apple? Porque a Apple, ela quer, o que ela acredita a gente quer mudar o status quo. As pessoas se juntam a você porque elas acreditam no mesmo porquê que você, elas compram o porquê, né? O que eu cheguei a comentar num outro aparelho elétrico, né, é que eu acho que tem que te contratar pela maneira que você faz e não pelo que você faz. E isso muda todo o sentido da relação com o cliente, né? Eu já falei isso aqui, não sei se falei nesse podcast, mas eu já tive apresentação de projeto que eu aprovei a marca sem o cliente ter visto a marca. Falou, cara, já tá aprovado, eu só quero ver. Muito bom. O cliente mal pagador, ele paga 2 vezes, né? Ele vai lá, ele tenta fazer uma economia. Eu quero esse trabalho por R$50. E aí depois ele vai lá, claro, obviamente, esse primeiro freelancer não resolveu o problema dele, ele vai para um outro profissional. E aí ele vai para outro profissional e ele já chega falando assim, cara, só não me cobra muito que eu já tive que pagar uma vez, né? Então...
Tem cliente que eu chego metendo o pé na porta mesmo, que eu fico muito puta. Primeiro, quando ele chega pra mim e fala, olha, eu não tenho dinheiro. Aí eu falo, então você já errou. Porque eu não vou fazer a coisa de graça. Lógico que naquela questão do teclado, né? Eu penso uma coisa, o teclado digita, por favor, enquanto eu tô pensando. Tradutor de linguagem. Exato. Mas assim, quando um cliente me procura, nesses casos, que ele me procura e fala, olha, eu fiz uma marca, já gastei dinheiro, já investi dinheiro, não sei o que, e agora eu não tenho tanto dinheiro pra investir. Aí a primeira coisa que eu faço, eu realmente puxo a orelha e falo, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Aí volto 3 casinhas e falo, sabe por que não ficou legal? Por causa disso. Levanto os meus pontos, tá? Que a Thalita acredita. Começa a explicar essas coisas pra ele. E deixo ele por dentro do processo. Aí ele entende que eu tô querendo ajudar ele, sabe? Eu não tô querendo ser mais um causador de problema. Mas tu alivia no preço ou não? Eu não alivio no preço. Mas eu dou opções pra eles na parte gráfica. Então vamos supor que ele vai rodar um cartão de visita 4x4. Eu falo, vamos rodar um 2x2. Eu trabalho com cartão. Eu tenho máquina de cartão de crédito e cartão de débito. Eu divido pra ele. Então ele ganha, eu ganho. Tem que ter uma empatia, né? Exatamente. Tem que ter uma empatia. Trocar um pouco de tópico. Tem uma coisa que às vezes a gente esquece. O cara que já é teu cliente, é mais fácil tu vender de novo pra ele do que tu conquistar um cliente novo. Isso é uma coisa que dizem aí os pesquisadores, os teóricos da área, né? E eu acredito nisso. Só que muitas das vezes a nossa área, design, eu acho que programação é complicada também, ilustração deve ser a mesma coisa, não sei se tradução também é assim. Eu acho importante a gente falar que o programa não é só programa para designer, é programa para todo mundo que é freelancer. Muitas vezes a gente acaba desgastando muito, né, a relação com o cliente. Às vezes acaba virando uma guerra, né? Eu sinto que eu tô um pouco mais macaco velho, eu já tô um pouco mais paciente, eu já não brigo tanto. Também a gente já começa a adquirir uma certa bagagem, uma experiência, a gente já se prepara. O cliente perguntou isso, tu já sabe qual que é a resposta que tu vai dar para que ele se convença que aquele teu argumento é bom. Vini, como é que é pra ti, cara? Tu tem um relacionamento de longo prazo aí com seus clientes, né? Cara, eu acho que é como um relacionamento, né? Eu tenho amigos meus que eles estão trocando de namorada uma atrás da outra e sempre tem um problema, né? Às vezes é bom você ficar com o mesmo relacionamento que já conhece os problemas, já sabe como lidar, entendeu? A relação fica mais confortável do que ficar indo atrás de problemas novos. Manda um beijo pra Nini agora, Vini. Beijo pra ela que tá no Brasil. Gente, o Vini é um saco. Provérbios do Vini. Eu tento fazer com que o meu relacionamento com alguns clientes, ele se torne quase como uma relação de amizade. Que ele entenda que eu tô lá pra resolver o problema dele. Ele entenda que eu também tenho os meus problemas também. E isso acaba fazendo com que eu consiga selecionar com quem eu continuo trabalhando ou não. Beleza. Dani Lima. Eu tenho até um caso que é muito legal de uma cliente que começou bem pequenininha comigo. Eu fiz uma marca pra ela, assim. Ela é uma arquiteta também, que tem muita empatia, assim, com ela, porque ela também trabalha em home office, ela também é mãe. E, assim, ela é aquele trabalho pequenininho, pingadinho, assim, mas sempre faz e o trabalho é sempre legal. Eu acho que mais interessante do que sempre fazer é que o trabalho é sempre legal o relacionamento com ela, é sempre legal conversar com ela. Então, é mais fácil vender pra ela. Eu acho que a gente também tem que pensar se a gente curte trabalhar com aquele cliente. Com certeza. Eu queria verdade. Eu queria colocar o Walter aí. Fala. Conta uma tragédia pra gente, se possível. Tem algum caos pra contar pra gente aí? Problema de relacionamento, eu tô meio na esfera do Vini aí. Eu não sei se é exatamente assim que aconteceu com ele, mas eu nunca terminei um relacionamento com um cliente. Diferentemente aí da maioria, pelo que eu vi, eu tô mais próximo da Dani em relação a isso. Eu, quando faço um projeto para um cliente, eu não necessariamente vou ter outros projetos com esse mesmo cliente depois, porque eu trabalho com marcas. Então, às vezes a gente finalizou ali o projeto de design e tal, finalizamos a marca, o cliente tá satisfeito e pronto, acabou. O máximo que vai acontecer é ele me indicar para outros. Isso acontece muito, né? E agora o que tem acontecido é que até essas solicitações de identidade visual depois de materiais promocionais, né, como a Dani falou de folder, também não ocorre porque por conta do blog eu tô atingindo muitos canais criativos já, né? Então tem muitas agências querendo me contratar, que já trabalham com isso e vão poder finalizar isso depois. E especificamente sobre relacionamento ruim, o que acontece no máximo é reprovação de projeto, né? E mesmo assim não necessariamente termina de forma negativa, né? O último problema que eu tive com o cliente, eu percebi que o projeto não estava caminhando do jeito que poderia caminhar por conta de erros meus mesmo, né? E, cara, eu falei, eu preciso cancelar esse projeto, porque eu aceitei embarcar num projeto em que eu percebi que eu não era o designer que esse cliente precisava. Naquele erro, né? De crescer o olho, eu falei, vou aceitar pelo dinheiro e embarquei no projeto. Isso foi o máximo de ruim que aconteceu comigo, foi eu ter que encerrar um projeto
eu devolvi o dinheiro todo pra ele, entendeu? Isso é importante, eu tava na dúvida. Devolvi 100%, porque como eu percebi que foi um erro meu, eu embarquei no projeto porque eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro e ponto, e essa é a verdade. Vira e mexe a gente fala pra nós mesmos, a gente fica se prometendo, né? Nunca mais eu cometo tal erro, nunca mais eu vou errar, e eu falei, esse erro eu nunca mais cometo, e cometi, cara, de novo, porque acontece. A água começa a bater na bunda, o cara tem que tomar atitude, né? Exatamente, aí você faz escolhas, né? Beleza, cara. E agora que a gente tá falando de dinheiro, tu falou que devolveu o dinheiro e tal, teve um pessoal, deixa eu ver quem foi aqui, teve um leitor que ele fez uma pergunta, acho que foi até o Ney tá participando bastante, Ney Rodrigues de Oliveira. Com a crise que assola nosso país, se tornou comum a inadimplência. O que fazer para evitar esse problema e o que fazer quando o cliente não cumprir com o que foi acordado? Essa questão da inadimplência, tem muita gente no blog que comenta e me mandam e-mails e perguntam, como é que eu faço para não tomar calote? Eu acho isso tão engraçado, porque parece o calote ser uma coisa tão comum para alguns freelancers e para outros não. Tipo, cara, eu só tive um único problema com calote e foi um amigo meu, velho. O que eu tenho para dizer, assim, eu vou explicar um pouco o meu processo de trabalho assim. Claro que depende muito do valor do projeto em questão, mas para projetos menores, normalmente o que eu peço é 50% de entrada para começar a trabalhar. É o meu sinal. Cara, nisso tu já assume, tu firma um compromisso com o cliente. E aí tu já começa a trabalhar, depois que tu entregar o que tu tem que fazer, tu recebe mais 50% no final do projeto, ou dependendo de quanto dinheiro tá em jogo, pode ser mais 25% e lá no final os outros 25% restantes. Calote mesmo eu acho que eu nunca levei, assim, do cliente não pagar. Mas o meu processo é assim, na verdade, eu divido o processo sempre em mais etapas, então normalmente é 30% de entrada, 30, 40, tá? E aí isso já fica tranquilo. Legal. E aí o que aconteceu comigo uma vez foi uma mistura disso do relacionamento e meio um calote, digamos assim. Foi uma cliente que eu fiz, o relacionamento começou muito bem. Ela, sabe, não discutiu a proposta, e aí ela pagou uns 30%, tá? Eu fiz todo o briefing com ela, a gente conversou pra caramba. Cara, foi uma sinergia muito legal com o cliente. Eu apresentei a marca. Elas gostaram, mas ficaram na dúvida. Eu falei, olha, a marca de você, então, beleza, eram duas, né, não sócias, tipo assim, vocês conversam entre si e a gente volta a conversar. Elas meio que sumiram, cara. E eu não conseguia falar com elas, eu não conseguia pegar um feedback. Quando eu conseguia falar com elas, elas não conseguiam me dar um feedback, elas não conseguiam explicar o que era que elas não estavam achando legal, que direção que elas queriam seguir. E assim, aí esse projeto eu acabei abandonando, porque foi muito tempo de eu tentando, de várias formas, e não rolava, e eu deixei pra lá. Então, é uma parada que, assim, um projeto, eu esperava receber o valor do projeto todo, óbvio, só recebi 30%, mas também só fiz o início do trabalho. Já levei tanto calote, gente, já levei tanto calote na minha vida que foi complicado. Não começo um job sem fazer um contrato de prestação de serviço pra evitar justamente esse tipo de situação. Um respaldo ali, sabe? Eu tenho uma retaguarda que pode assegurar ali que eu vou receber o meu dinheiro que eu já trabalhei. O que me ajudou muito foi adquirir essa máquina de cartão de crédito. Quem quiser entrar no site, vou fazer um jabá aqui, não estou ganhando pra isso, chama Izettle. Eu vou te mandar, tá, Rick, pra você colocar o link no coisinha, não na descrição. Problema. Ela come uma taxinha, né, normal, taxa de cartão de crédito, mas você consegue facilidade de pagamento pro seu cliente, sabe? Então, assim, eu trabalho primeiro com um contrato que precisa ter e tento trabalhar com esse valor, assim, parcelado, coisas do tipo. O contrato, ele não é uma garantia necessária, né? Pelo menos ele deveria ser, mas ele não é necessariamente uma garantia de que o cliente, ele não vai te dar calote. Mas ele tem várias coisas positivas. A primeira é, o cliente, ele vai te levar um pouco mais a sério quando ele vê que você tem um contrato, porque ele vai entender que você é um profissional, é a constatação do quão profissional é o seu trabalho. Você tá me entregando um contrato pra eu, pelo menos, fingir que tô lendo, né? Isso é uma coisa. Caso o cliente se dê ao trabalho de ler, ele vai perceber ali que se você fizer um contrato sério, você vai ter cláusulas que vão assegurar todo mundo ali. Não só você, o designer, né? Você tá assegurando o cliente. Então, se você, porventura, você tem que deixar no teu contrato. Se porventura você tiver que cancelar o projeto, o quanto você vai devolver pra ele. Se por acaso o cliente não seguir as regras, condições que você tá estipulando naquele briefing, ele vai precisar te devolver algum dinheiro ou vai precisar te pagar uma multa, enfim. O contrato, ele é pra você definir certas coisas antes do projeto começar. E aí o cliente decide se ele quer trabalhar contigo ou não. A partir do momento que ele decidiu, cara, concordo com tudo que você falou, eu tô te pagando, significa que ele tá confirmando aquilo ali, né? Eu só uso contrato quando eu tenho que fazer FII mensal. Por exemplo, vou fazer um trabalho todo mês para aquele cliente, então daí eu uso contrato. Eu não gosto, cara, da questão de tu botar um contrato na mesa quando tu tá iniciando um relacionamento com o cliente. Eu acho que tu já traz toda uma carga de desconfiança pros dois lados. Mas isso sou eu. E porque assim, como é que eu me asseguro? Eu me asseguro com essa questão de receber o sinal, eu me seguro com a questão da proposta. Eu faço uma proposta de trabalho bem elaborada, não longa, não mais do que 2 páginas, mas eu deixo ela muito sucinta, muito claro. Eu não prevejo ali todas as condições que podem acontecer, porque, cara,
normalmente os clientes que eu atendo, eles não têm departamento de marketing, assim, digamos. Normalmente o cara que faz o marketing é o dono da empresa e ele tem um monte de coisa para fazer. Se eu largar um contrato pro cara de 5 páginas lá, talvez esse cara não me retorne, talvez ele vá atrás de um freelancer que seja mais papum, sabe? Mas isso depende muito, depende também de qual valor dos projetos que a gente tá falando em questão, sabe? Pô, tu não vai daqui a pouco fechar um trabalho de R$2.500, tu vai botar um contrato na mesma, um trabalho de R$2.500, cara, sabe? Daqui a pouco 10 mil vale a pena, 7 mil, 5 mil, sabe? Mas R$2.500 tu fazer um contrato, daí tu tem que ir lá assinar isso, mandar pro cliente, o cliente te mandar de volta, cara, e normalmente a gente sabe, o cliente tá sempre sem tempo, né, cara? É papum. Mas, de novo, é a minha opinião, sabe? Eu acho que se tu fizer uma proposta bem feita e tu mandar a proposta por e-mail e tu tiver uma afirmativa do cliente por e-mail, se algum problema que tu tiver depois, o cliente, não, isso aí não tava combinado, cara, tô com tudo documentado por e-mail. Eu já cansei de, por exemplo, o cliente me ligar e falar assim, Henrique, recebi a tua proposta, vamos fazer. Daí o que eu falo pra ele? Cara, por favor, só dá um ok ali no e-mail que eu te mandei, só diz ali que tá tudo certo, que tu aprova a proposta, que daí a gente deixa tudo documentado, beleza? Não, beleza, não tem problema, vamos fazer isso aí. Isso é uma coisa que eu ia comentar, justamente isso, e-mails conta, né, como documento para comprovação. Vale lembrar também, como a gente trabalha com coisas criativas, acho que outros freelancers também, o meu contrato é meio que a minha proposta, meio que as duas coisas juntos que eu tento, tem 3 ou 4 páginas, na última página são essas cláusulas que tem mais cara de contrato, que são mais chatinhas, mas tento não usar linguagem, aquela coisa meio advogado. Mas eu acho que a gente pode deixar a proposta, contrato, como a gente quiser chamar, da forma mais leve, assim, que a gente quiser. E essa coisa da personalidade, de que a Thalita falou no começo, de a designer que gosta do Homem de Ferro, ou as citações pop do Vini, são coisas que a gente pode jogar lá dentro também, sabe? Eu acho que profissionalismo não necessariamente quer dizer que você é sério. Não precisa ser sério, você tem que ter seriedade com o trabalho, responsabilidade, mas você não precisa ser sério o tempo todo. Tô na mesma que você, Dani. Meu contrato, na verdade, é uma proposta / contrato, né? E assim, acho que é legal frisar pro pessoal que tá ouvindo aqui o podcast, essa pluralidade de opiniões aqui é para as pessoas avaliarem mesmo, porque eu não concordo 100% com todo mundo e nem todo mundo concorda com as coisas que a gente fala, e tem que servir de referência mesmo, pessoal, né? Pra ver com o que eles se adaptam melhor, né? Fazerem suas próprias escolhas. Aqui ninguém tá falando pra vocês regras definitivas de nada, né? Não. Referências. Eu discordo disso aí. Cara, eu não concordo. Então tá, gente. A gente tem que ter a mesma opinião aqui. A gente tem que ter a mesma opinião. Então é isso que eu uso, né? Ele não é 100% um contrato. Mas tu pede assinatura? Eu falo assim, no finalzinho tem uma condição ali, eu não lembro exatamente como tá escrito, tá? Mas vem assim, aceito aprovação por e-mail, uma coisa assim, né? Confirme, você pode aprovar, essa proposta é validada com uma resposta por e-mail ou, né, caso ele responda, escaneie e assine. A única coisa que eu boto lá bem destacado é, não aceito aprovação verbal, só. Eu não aceito o cara falar assim, tá aprovado, Walter, vai lá, pode fazer. Não. Me manda um e-mail confirmando que você aprovou. Tem um site, se eu não me engano, é docusign.com. Quando eu tava na Austrália, eu tava alugando um quarto lá e eu fiz todo o processo pela internet, né? Se eu não me engano, a mulher tava na Tailândia que tava me alugando o quarto. E ela me mandava os documentos e ela, Henrique, entra nesse site aqui. Daí tinha um link nos e-mails que ela enviava e eu entrava lá e era se eu não me engano, era esse site, docusign.com. Eu assinei os documentos à mão com o mouse, assim, sabe? Nesse documento mesmo. Cara, eu acho que eu já ouvi falar. Eu vou colocar o link pro pessoal que quiser, de repente, dar uma olhada. É uma maneira, se tu quiser trabalhar com contrato ou pra assinar proposta, de repente, vale a pena dar uma explorada nesse site aí. Aí tu tem mais uma segurançazinha aí. Vini, deixa eu te perguntar, tu por acaso é cliente dos teus clientes? Claro, tu deve ouvir as bandas dos teus clientes, né? Enfim, mas uma coisa que às vezes a gente não se dá conta é que, assim, tem um cara comprando o serviço da gente, nem sempre a gente compra o serviço desse nosso cliente ou consome os produtos que ele vende. Já pensou a respeito disso, Vini? No caso, eu tento fazer esse paralelo, né, da minha visão como cliente, quando eu contrato outros freelancers para trabalhar comigo, né? É aí que eu vejo assim, como eu gostaria de ser tratado, ou quando o cara atrasa o prazo, eu fico puto, eu falo, puta, quando atrasa o prazo, o cara deve ficar muito puto. Mas eu não digo nem do ponto de vista de se colocar como cliente, mas de fortalecer esse laço, esse relacionamento. Já que ele tá investindo na tua empresa, ele tá comprando um serviço de ti, por que tu não compra um serviço do cara ou tu não compra um produto? Thalita, nunca aconteceu contigo isso, por exemplo? Não digo permuta, até permuta é um outro ponto, né? Permuta eu faço bastante. Permuta eu também faço bastante. Eu tirei carta de motorista com permuta. Eu também! Caraca. Como assim, cara? Conta isso. Meu Deus.
Eu também. Pode falar, Vini, a palavra é toda assim. Era uma escola, uma autoescola, e o site era terrível, horrível. Dei a proposta, falei, vamos fazer um acordo aí, é quase o mesmo valor aí, vamos. E foi. Incrível, exatamente. O Dani, tu costuma fazer pós-venda? Tento manter um relacionamento, porque a minha ideia, que eu quero fazer é o seguinte, eu faço uma marca pro cara, e depois eu quero ajudar ele a fazer a gestão dessa marca. Eu realmente quero ajudar ele a desenvolver essa marca. Então eu quero desenvolver identidades visuais e depois entrar também um pouco em branding mesmo, né? Nesse lado visual. Mas... Então eu costumo mandar e-mails perguntando como é que tá, eu olho o site, eu visito, aí eu dou dicas, porque comigo, como eu foco às vezes em pequenos empreendedores, pessoas que estão começando agora, às vezes profissionais autônomos, acontece do cara ter a verba pra contratar a marca, ele não tem verba agora pra contratar mais. E aí eu vou construindo um relacionamento com o cara, eu entro no site que às vezes ele montou e que não tá legal, cara, você sabe que não é aquilo, mas o cara não tem verba, ele tá querendo, ele de uma certa forma, um pouco como eu, ele tá lá batalhando a vida dele, trabalhar, querendo crescer e tal, e depois ele vai investir quando ele puder. Aí eu mando e-mail, tipo assim, pô, vi o seu site, aí dou alguma dica, tipo, olha, coloca um tagline assim, algumas dicas bobas, que a gente sabe que é normal você fazer, você já tá acostumado. Tipo assim, pô, faz assim, eu acho que vai te ajudar, presta atenção nisso aqui que não tá funcionando. Ou mando um e-mail e pergunto como é que tá. E assim, eu acho interessante que você perguntou se a gente consome os produtos dos nossos clientes. Eu tenho uma coisa com os meus clientes muito assim de bandeira, sabe? Nem sempre eu compro o serviço deles, porque às vezes não calha. Então, arquitetos de outros estados, que eu já tenho de vários, não faz sentido, né? Mas assim, eu sigo todos eles no Facebook, coisa que eu acho legal, eu reposto e eu faço propaganda e eu falo. Eu fiz uma marca que chama Estajar, que é essas, você imprime foto do Instagram em festa, né? E a minha irmã fez uma festa, que ela foi morar em Londres, e eu indiquei pra ela, falei assim, Daisy, fala com esse cara, eu fiz a marca dele, a proposta era legal, tal. Vê lá, fala com ele, vê se varia. E ela contratou e foi, sabe? Eu tenho uma coisa muito assim, os meus clientes meio que abraçam mesmo, sabe? É legal, isso é legal. E tu costuma oferecer alguma garantia nos teus projetos, Dani? O que eu costumava fazer quando fazia um site, eu dizia, olha, cara, tem até 3 meses, tipo, a gente botou no ar, tem até 3 meses pra me apontar algum bug, alguma coisa pra eu corrigir pra ti. Acho que tem dois lados. Uma coisa, a garantia do cliente ficar satisfeito com aquela marca. Então eu tenho uma coisa que é no contrato. Eu digo mais ou menos dessa forma mesmo. Tipo assim, todo o processo de criação ele é direcionado para que o cliente fique satisfeito com a criação. Mas acontecem eventos do cliente e do designer não se entenderem e o resultado não fica bom. Nesse caso, ambas as partes podem terminar o relacionamento, aí acontece isso. Isso é meio que a garantia dele, meio que dizer, olha, cara, a gente tá começando aqui, eu vou fazer o melhor pra você. Se no meio do caminho a gente tá vendo que não dá certo, a gente termina e as condições são essas. O que eu devolvo, o que acontece, o que você pode ficar, o que você não pode, essas coisas. Beleza. Walter, tu tava falando da questão dos projetos expirarem, cara. Conta um pouco pra gente como é que funciona isso. No meu caso, tem 2 pontos aí que dá pra gente abordar. Um é o prazo do projeto. Todo projeto que eu começo, quando eu mando a proposta /contrato pra esse cliente, ele já sabe quando o projeto vai terminar. Que eu já fiz essa previsão antes de mandar a proposta pra ele. Então vamos supor que eu botei lá 30 dias úteis é o meu prazo, né? Só que nesse contrato também tá assim, qualquer atraso por parte do cliente vai influenciar diretamente no prazo do projeto, né? Então comecei o projeto, tô na fase de pesquisa e entrevistas ainda com o cliente, e o cliente demora muito para me passar uma informação, ele ficou 1 semana para me mandar um e-mail e eu em cima dele todos os dias, ou 1 semana, 2 para fazer uma reunião, e enfim, às vezes nem precisa de reunião, né? Às vezes o e-mail resolve, mas ele ficou essas 2 semanas, eu vou jogar essas 2 semanas para frente, né? O projeto de 30 dias agora ficou 30 dias mais 2 semanas. Só que também tá no contrato uma outra cláusula que é, se eu perceber que o cliente, né, ele não tá interessado em participar do projeto e o projeto não está andando por conta de atraso por parte dele, eu posso cancelar esse projeto, né? Aí não tem um prazo definido, né? Também não tem, e as multas são negociáveis e tal, se é que eu vou cobrar multa ou não, sei lá, eu vou pegar a parte do projeto que eu trabalhei e vou ficar com essa parte do dinheiro, né? Isso daí eu vou ter que comprovar para ele de alguma forma, ó, eu trabalhei nisso, você me pagou X, se eu tiver que te devolver alguma coisa, eu devolvo, não tem problema em relação a isso, entendeu? E se ele tiver que pagar um pouco a mais também, não tem problema, mas normalmente isso é bem negociável. Nunca aconteceu comigo de eu ter um problema grave em relação a isso, normalmente eu espero, mas o projeto a gente não pode ficar à mercê do cliente o tempo todo, né? Se o cara ficar atrasando 1 mês, 2 meses e o projeto não anda, você já tem outros projetos para engatilhar e não dá para ficar dependendo e esperando esse cliente, né? Beleza. Cara, uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, que eu acho que vale a pena ter uma gurizada muito nova que tá acompanhando a gente, mas eu já vi gente mandando, já recebi cópia de e-mail e o cara usava muito TB, VC, sabe? O cara abreviava as palavras enquanto ele tava conversando com os clientes. Vocês fazem esse tipo de coisa? Usam esse internetês? Não, jamais. Pelo menos tem que
saber escrever, gente, pelo amor de Deus. Se você tá com dúvida como é que você escreve a palavra, vai no Google. Profissionalismo, a pessoa te conhece no seu aperto de mão. Então, se você tá tendo contato com o cliente, pelo amor de Deus, nada de VC, nada de coé, véi, nó, mano, poxa, cara. Não, você vai falar, véi. Eu não uso abreviatura, não, mas eu entendo que há casos e casos, né? Às vezes o cliente tem o perfil do designer, né? E o designer tem o perfil do cliente, e os dois se entendem bem nessa linguagem que o mundo inventou recentemente, né? Então, mas eu não uso. Eu não consigo abreviar nada, cara. Nem beijo, nada. É sempre Eu acho que é justamente isso. Você tem um lugar pra você ser cool, sabe? Eu, com o pessoal, com os amarelocas, eu falo escrachado. Falo de igual pra igual. Só que eu acho que mesmo se o cliente, isso é uma opinião minha, assim, for mais moderninho, eu acho que pode ter um profissionalismo ali, sabe? E aí, no momento de descontração, você pode jogar e soltar tal. Mas eu acho que na hora que você tá formatando, formalizando, conversando pra um briefing, ali não pode ter ruído. E às vezes eu acho que isso pode causar algum ruído, sabe? Beleza. Comunicação é essencial. E isso é o tipo de coisa que pode atrapalhar a comunicação. Como que vocês se relacionam com seus clientes? É só através de e-mail, ligação, ou vocês já abriram o WhatsApp pra eles? Isso até deixa eu pontuar aqui então, cara. Eu tô com a pergunta engatilhada da Camille Moraes. Qual a melhor forma de fazer o primeiro atendimento ao cliente? A gente já falou um pouco de primeiro atendimento antes, mas vamos continuar aqui, vamos reforçar. Qual a melhor forma de fazer o primeiro atendimento ao cliente? Telefone, celular, telefone fixo, e-mail, WhatsApp, e ela riu, entre parênteses, ou pessoalmente? E depois do primeiro atendimento, qual a melhor maneira de continuar isso? Então, Tata, acho que tu tem um vídeo sobre isso, não tem? Alguma coisa eu já vi no Amarelo Criativo lá a respeito do WhatsApp lá, de que o WhatsApp não, ou algo assim. Foi a tirinha que mais virou na Amarelo, assim, de alcance. A gente alcançou 320 mil pessoas. Foi absurdo. Eu não tenho 320 mil curtidas, mas a gente alcançou 320 mil pessoas. O que a gente quis falar era que o WhatsApp não é um novo e-mail. Aí embaixo estava escrito: marcas, alterações e solicitações somente por e-mail. Para justamente evitar. Tem cliente que vai atrás de você e quer passar o briefing por WhatsApp, quer fechar o preço por WhatsApp, quer que você mande a marca e o layout por WhatsApp, quer que você mande tudo, você vai, caga o WhatsApp, quer que você faça tudo pelo WhatsApp. Eu entendo que o cliente vive correndo, todo mundo não tem tempo pra fazer mais nada, só que esse tipo de trabalho eu acho que tem que ter documentado no e-mail justamente por isso, tudo que a gente já falou, tem que ter precaução, né, se acontecer alguma coisa e tal. Mas o e-mail também tá no celular, né, gente? Exato, exatamente. Eu falo com os clientes no WhatsApp, nesse esquema, tipo assim, vamos marcar a reunião, vamos falar, e eu já usei a ligação dentro do WhatsApp também, quando o cliente às vezes tem dificuldade com o Skype, porque eu uso pra caramba o Skype. Respondendo a Camille, eu acho que primeiro contato, assim, pra falar sobre o negócio, eu acho que tem que ser o mais pessoal que você conseguir. Digo assim, porque no meu caso eu trabalho totalmente remoto, meus clientes são totalmente remotos, então meus contatos são todos por Skype. Mas no Skype é legal, você faz uma ligação e você realmente conversa com a pessoa, né? Eu já tô super acostumado com tecnologia, pra mim não faz muita diferença eu bater um papo pelo Skype e bater papo cara a cara. Quanto mais pessoal, mais legal esse primeiro contato. No meu caso, eu não utilizo o WhatsApp. Eu dou meu telefone pro cliente, lógico, e eventualmente eu liberando ou não para o cliente, ele acaba me adicionando no WhatsApp. Uma coisa que eu percebi que está se tornando um pouco recorrente é cliente mandando mensagem pro WhatsApp 11h30 da noite. Eu não respondo, entendeu? Passou do horário comercial, eu simplesmente não respondo. E quando eu respondo, que eu vou abrir aquela exceçãozinha, porque o cara é maneiro e tal, porque o cliente é bacana, já gerou estresse, né? Não gerou problema, mas já gerou estresse, porque eu não deveria ter respondido, porque aí o papo se prolonga e as solicitações começam a aparecer 10 horas da noite e o cara não vai entender que não dá para você mandar na mesma hora para ele aquilo que ele tá pedindo. Então esse é o único problema para mim no WhatsApp. Então eu realmente prefiro, na maioria dos casos, um relacionamento por e-mail, entendeu? Mas é isso, pessoal. Tem que ir. Beleza, Valtinho. Obrigado. Quer deixar algum contato aí pro pessoal te adicionar, te seguir? Quem quiser conhecer meu trabalho, eu sou designer de marcas, mas também tenho um blog onde eu falo muito sobre design, falo sobre, enfim, programas relacionados a design também, Illustrator, Photoshop, falo muito sobre proporção áurea, grids, etc. E o site é waltermatos.com. Só isso. Walter com W, Matos com 2 T's. Feitoria. É chique. Muito obrigado, meu velho. Valeu, galera. Um abração aí pra todo mundo. Então, beleza. Vamos explorar um pouquinho mais. Essa questão do WhatsApp, tem um cliente meu que ele resolve tudo pelo WhatsApp. E aí, volta e meia, ele começa a me mandar imagens de referências e tal, tudo pelo WhatsApp. E, cara, o meu telefone, o meu é um iPhone muito antigo. É horrível de ver as imagens ali. Então, eu sempre falo pra ele, me manda por e-mail, cara, me manda por e-mail. Um dia rolou meio que um estresse, ele se incomodou, ele falou assim, cara, mas dá uma olhada. Se tu me aprovar, daí sim
eu te mando por e-mail. Só que, cara, tem coisas que se tu não manda pra mim por e-mail, eu também uso pouco o e-mail como pauta, assim. Eu tenho a minha planilha de pauta e tenho assuntos pendentes no e-mail. Na verdade, eu escrevo na pauta que eu tenho que olhar aquele e-mail, sabe? Colocou no e-mail, ele acaba vindo pra minha pauta. O que tá no meu WhatsApp, pra mim, é informal. É pra coisas rápidas. Tipo, olha, te mandei um e-mail, olha lá, sabe? Ah, cara, legal, tu quer isso aqui mesmo? Então, esse bate-papo que a gente teve aqui, só me manda um e-mail formalizando isso. Me formaliza, sempre formaliza. Essa é a minha palavra de ordem. A maior questão com o WhatsApp, eu não vi esse vídeo do amarelo. Pode ser que eu até esteja meio repetitivo nisso, não sei. Era uma tirinha, eu vou mandar aqui pra vocês. Isso, daí eu coloco também o link pra ela. Mas eu acho que o maior problema do WhatsApp ou de qualquer outra rede é que, por exemplo, a parte de busca do conteúdo, a documentação daquilo, porque o histórico do WhatsApp, ele não fica salvo eternamente, né? Ele vai salvo na nuvem, não só, enfim, sempre ter esse cuidado de documentar as coisas por e-mail, que o e-mail é sua proteção, é o seu contrato com aquele acordo que aconteceu no meio do projeto. Quando o cliente manda alguma coisa pro WhatsApp, às vezes que tinha que vir por e-mail, eu pego, depois eu sento no meu e-mail e mando: fulano, conforme a gente conversou lá no WhatsApp, isso, a gente marcou a reunião, tal dia, tal, vai acontecer isso. Se o cliente não faz isso, às vezes ele tem uma resistência, né, que o Henrique tava falando disso, de fazer isso, eu pego e faço, sabe? E é importante frisar o que o Vini falou, que ali o histórico se perde. Tipo, já aconteceu também do cara me passar login e senha de host de site no WhatsApp e depois começar a conversar sobre outros assuntos ali. Onde é que tá aquele login e senha depois pra eu achar, sabe? Daí, claro, eu já sou macaco velho, eu já... Não, beleza, vou ali, vou mandar pro meu e-mail rápido, já deixo salvo ali, depois eu organizo, tenho as minhas pastas aqui todas organizadas. Muita informação se perde. Eu acho que essa questão do histórico que o Vini colocou aí é brilhante, é importante frisar, porque o histórico se perde. Use o WhatsApp só pra trocar nudes com o seu cliente. Olha ele! Esse que, olha que a Nini deve estar ouvindo aí. Se você não tem um cliente que você consegue mandar nudes, troca de cliente. O cara tem de Anderson Silva, né, gente? Vamos voltar pra pauta fazendo umas fotos. Finalizando as perguntas aqui, olha só, o Luiz Gabriel, é sempre difícil saber até que ponto o cliente pode ser questionado. Qual é esse limite? Como se impor ou questionar o cliente sem ceder demais? Ceder demais é ruim, bater de frente também. E também a pergunta do João Marcos Rosa. João Marcos, que é nosso colaborador ali no blog, já mandou uns textos pra gente. Legal ver ele participando. O que fazer pra não deixar seu cliente achar que é seu chefe? Então eu acho que essas duas perguntas, elas estão meio juntas, assim, né? Eu acho que é uma questão do freelancer se impor. Eu acho que quando tu tá muito início de carreira, tu é meio passivo, assim. O cara te chamou lá porque ele precisa de um serviço e tu vai lá meio sem saber o que esperar, né? Mas o que vai acontecer aqui? Vou ver o que ele vai me dizer e aí eu vou propor. Eu acho que depois que tu tem um tempo já de carreira, de experiência que tu adquire com o tempo, tu tem que chegar na reunião com o cliente já dizendo: olha, cara, funciona assim. Essa aqui eu chego lá e falo: olha, cara, então essa primeira reunião é pra gente se conhecer e pra eu entender qual que é o briefing, qual que é a necessidade que tu tem. Depois disso, eu vou entender todas essas informações aqui, eu vou levar pra casa, eu vou assimilar o que tu precisa e vou formalizar uma proposta pra ti. E vou te enviar por e-mail. Tu me aprovando essa proposta, tu me manda um ok por e-mail e a gente começa a trabalhar, né? Daí tem a questão do depósito e tal. Eu acho que aí tu já tá direcionando, tu tá assumindo a bronca. Não, cara, peraí que eu que vou conduzir essa porra toda aqui. E se tu chega muito de mansinho, muito passivo, eu acho que o cliente começa a se impor, né? Eu não sei se tu concorda comigo, Thalita. Total. Quando eu vou reunir com o primeiro cliente, eu também faço isso, assim. Eu tenho umas... É engraçado, isso é um segredo meu, hein? Vou revelando segredos aqui. Nossa, o aparelho... Eu acho que o aparelho criativo vai surgir rápido. Uma coisa que eu faço na reunião, quando eu tô encontrando com o cliente, eu busco ler o meu cliente fisicamente falando em questão de postura. Eu não sei muito explicar isso, porque eu acho que isso é uma coisa muito minha. Mas eu tento levar em considerações algumas atitudes, sabe? Que o cliente tem. A maneira que ele pega uma caneta, a maneira que ele te olha, a maneira que ele escreve, que tipo de caneta que ele tem, que tipo, se ele tem Android ou se ele tem iOS. Isso é engraçado, mas isso me ajuda bastante a entender o material que eu vou fazer. E a proposta visual que eu vou montar. Então, na minha primeira reunião, eu tento justamente fazer isso, conhecer o cliente 100%. Depois eu volto, mando a proposta já, né, por e-mail, porque era aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Tem reuniões que podem ser resolvidas por e-mail. E aí, meu segundo encontro, que é pro orçamento, é tudo por e-mail. E aí,
quando eu vou apresentar a marca, hoje eu faço já igual o Walter, eu não vou apresentar a marca pessoalmente. Então eu faço da minha apresentação da marca o mais didática possível para que a pessoa leia, entenda todo o conceito da marca, entenda tudo que eu quis passar e entenda o objetivo final. Então, assim, na minha primeira reunião é justamente para isso, para entender qual o tipo de cliente que é, qual que é o público dele, porque esse tipo de contato, na minha opinião, a gente não consegue ter por e-mail, né? Eu não gosto muito da palavra impor, assim, porque eu acho que quando a gente tá falando em relacionamento necessariamente você precisa ouvir e você precisa falar. Então você precisa falar o que você vai fazer, o que você quer, quem você é, você precisa expressar de algum jeito, e você precisa ouvir da outra pessoa o que ela precisa, o que ela quer, como é que ela faz. Então é um pouco isso que você falou, Henrique. Então eu acho que no começo do relacionamento, eu acho que você tem que ser o mais claro possível sobre o que e como você vai fazer. Então, eu trabalho dessa forma, os meus prazos são esses, eu te dou tais documentos, eu te entrego, o que eu vou te entregar no final do projeto é isso, sei lá, no tal formato, eu vou entregar vetorial, vou entregar bitmap, sei lá, os específicos do seu trabalho, você deixa super claro com o cliente. E essa coisa do limite, quando é que você deixa o cliente, sei lá, se impor, não, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que o cliente nos contratou porque nós somos experts em alguma coisa, então a gente vai falar pra ele da nossa experiência. Mas por outro lado, esse cliente, ele é o dono do negócio, ele é o cara que mais entende do negócio dele. Assim, você vai ouvir muito, mas você nunca vai entender mais do negócio do cliente do que ele. Então você tem que saber muito ouvir ele e apresentar seu expert. Pode chegar momentos, eu já tive momentos assim com alguns clientes, de você falar, olha, cara, eu acho que isso não vai funcionar, por isso. E o cara olha e fala, não, mas eu acho que tem que ser assim. Bom, tudo bem. Eu reforço, esse é o meu ponto de vista. Você me contratou pra te dizer isso, é isso que eu tô dizendo, mas o negócio é seu, então a decisão, obviamente, é sua. Eu não. Eu concordo nisso que você falou assim de relacionamento, de escutar o cliente. Só que uma grande dificuldade que eu vejo assim são os clientes que procuram um designer já achando que o cliente tem a razão, assim. Só que não é que ele tem a razão, não é a palavra, mas ele procura um designer para desenvolver uma coisa que o cliente desenhou, entende? Ele só quer uma pessoa para mexer no programa. Ele quer uma pessoa que desenhe. Sim, ele quer o executor. Exato, ele não quer um cara que pense. Exatamente. E aí, quando você discute, quando você argumenta com esse cliente que você não trabalha assim, ele se sente extremamente ofendido. Mas aí eu volto e aí eu penso que é o cliente que não entende, sabe? Como que a coisa funciona. Então eu acho que pra ter um relacionamento legal com o cliente assim, eu acho que o designer precisa sentar, escutar, é isso que você falou, escuta o cliente, ver tudo que ele tem pra dizer, tudo que ele fala do negócio dele, porque justamente ele vai entender mais do que todos, só que não deixar ele impor nesses casos, sabe? Se ele começar a falar, olha, eu quero assim, você fala, olha, assim não funciona. Por quê? Por causa disso. E tem uma série de fatores que vão pipocando na sua frente que vão te mostrar que ele não é um bom cliente. Porque às vezes a gente não tem medo de falar não para uns clientes assim, por causa do relacionamento, porque tá precisando de dinheiro, e no final você recebe e você nem sabe o que faz o dinheiro acabou, você nem viu como que você gastou. Walter sempre fala isso aqui nos podcasts, é uma questão de tu filtrar o cliente. Antes ele falou assim, que tu tem que saber se tu é o profissional certo para aquele job, né? Se é o profissional que aquele cliente tá querendo contratar. E se tu já no primeiro contato tu percebe que não, que o cara só quer um executor, daqui a pouco tu mesmo tem que pegar e matar a bola no peito e tipo assim, cara, eu não sou profissional pra ti, elegantemente tu nega o job. Eu vou personificar o Álvaro aqui, eu acho, um pouco, e falar só o seguinte, eu acho que vocês têm muita razão nisso e eu penso assim hoje também, mas eu também lembrando anos atrás, quando eu comecei, quando eu lá atrás, eu acho que muitas vezes, eu virava entre ser essa profissional mais colocada, que obviamente é o que eu quero fazer, mas também ser a fazedora, porque precisava da grana, porque não tinha experiência, porque eu não tinha clientes. Ter a flexibilidade também de você perceber, pô, esse cliente aqui que é um fazedor. Esse trabalho não vai pro meu portfólio, também não é o que eu quero fazer na minha vida, não é aí que eu vou focar, mas nesse momento da minha carreira, vou fazer. Gente, nem todo trabalho que vocês vão executar precisa entrar no seu portfólio, sabe? Tem trabalho que vai ser pra entregar demanda, porque é um dinheiro que não tá fácil pra ninguém, né, gente? A gente não tá recusando dinheiro, só que é um trabalho que, assim, você tem que ter noção de duas coisas. Primeiro, se você vai ser capaz de executar esse trabalho, não pegar trabalho que você acha que vai conseguir fazer e depois não vai conseguir fazer, que você vai queimar muito seu filme. E o que era outra coisa? Eu acho que é isso, que nenhum trabalho precisa entrar no seu portfólio. Exato. Vai balanceando isso e conforme você conseguir construir a sua carreira, vai aprendendo a dizer não. Tipo assim, não, agora eu não vou mais fazer isso. Boa. Vini, que postura tu acha que o freelancer deve adotar na hora de negociar? Ser mais flexível ou tu ser um pouquinho mais firme e de repente tu convence mais
Acho que tu teve uma história há alguns dias, não sei se quer compartilhar com a gente aqui. Eu sempre começava minhas reuniões, né, tentando agradar ao máximo, ser aquele cara legal, bacana, né. Eu tentava fazer com que, durante a reunião, eles fechassem o trabalho comigo. Pra mim era o mais interessante que eles gostassem da reunião, se sentissem confortáveis em trabalhar comigo. E isso porque eu queria muito fechar os trabalhos. Só que recentemente eu fui pra uma reunião que eu não tava muito afim de fazer aquele trabalho. O trabalho era legal, é legal o trabalho, eu acabei fechando até. Não era por isso em si, mas eu tava com minha agenda bem cheia, milhões de fatores foram levando pra que eu não tivesse tanta pressão pra fechar aquele trabalho. E eu cheguei nessa reunião e eu fui até um pouco meio arrogante, assim, não no sentido de tipo, eu sou foda, mas eu fui arrogante no sentido, chegaram a me perguntar, você faz uma proposta de layout primeiro, antes da gente fechar? Falei bem assim, bem numa boa, falei, eu não trabalho de graça. E assim, eu percebia que as pessoas ficavam meio assustadas, assim, com umas respostas mais diretas e sinceras, eram respostas sinceras sobre entrega, prazo, comprometimento, falava coisas como, olha, é assim que eu trabalho porque eu quero que no final do projeto vocês gostem de mim, então o prazo tem que ser respeitado, não vou te prometer um prazo que eu não posso cumprir. Então eu falei tudo que a gente sempre quis falar pra um cliente, eu falei naquela reunião. E aí eu fui embora, que foi um amigo meu que me indicou pra eles, eu falei, putz, cara, eu acho que os caras me odiaram. E no fim gostaram da minha sinceridade. E aí recentemente eu tive uma outra reunião que eu acabei indo pra uma postura parecida e também gostaram, entendeu? Eu acho que você se mostrar que você sabe do que você tá falando, você se mostrar que você é uma pessoa que vai cumprir com o que você tá prometendo, até que você seja uma pessoa meio assim, olha, eu só entrego em tanto tempo, pô, isso mostra que você tipo, tem um apreço pela qualidade, sabe? Que você não tá só querendo entregar o trabalho e ir pro próximo, você tá querendo entregar uma coisa bacana. Então, tentar numa reunião, tentar passar isso, que você não tá afim só de um job pra terminar e pronto. Você quer ajudar aquele cliente. Uhum. Que no final, por mais que a gente adore fazer uma coisa legal, adore fazer uma coisa diferente, tá? Os meus projetos, por exemplo, cara, se for ver, eles ajudam numa questão de conceito do cliente e tal, mas não ajuda no sentido mais forte, em sentido de usabilidade e coisas do gênero. Meus projetos não são esse tipo, né? Mas o ideal é o cliente ter essa noção de o que ele tá comprando, pelo que ele tá pagando e o que ele vai ter de retorno daquele projeto. E se ele tem essa noção de retorno, ele vai ter você como parceiro pro resto da vida. Uhum. Show de bola. Estamos se encaminhando pro final. Agora eu guardei a última pergunta. A última pergunta é genial. Eu acho que muita gente quer saber isso. Na reunião com o cliente, Tatá, dá beijinho no rosto ou aperta a mão só na hora de cumprimentar o cliente? Essa é a pergunta que não quer calar. Esse é o grande segredo da internet. Depende, porque às vezes eu quero dar beijo no rosto, a pessoa quer só apertar a mão, aí fica aquela situação esquisita, sabe? Você não sabe se você aperta a mão, aí você aperta a mão dando um beijo no rosto, aquela coisa mais ridícula. Eu vou ter que chamar a Glória Calil pra responder isso aqui. Mas geralmente eu cumprimento com um beijinho no rosto. Tu usa o beijinho no rosto. E quem transita entre Rio e São Paulo, gente? Que tem que dar um. É verdade. Sempre dou Daí em Minas é 3, não é isso? Não, Minas é 1. Aqui no Sul é 3, mas eu dou só 1. No Sul é 3. E tu, Vini, como é que tu resolve isso aí, cara? Tu vai numa reunião com uma cliente, a primeira vez que vocês estão se vendo, tu só estende a mão ou tu já puxa pra dar um beijinho? Como é que é? Eu acho que é bem na hora, assim, né? Geralmente eu vou mais pra mão mesmo, porque dependendo da situação, eu prefiro, né? A gente nunca sabe. Né? Você sente também, eu acho. Na hora. Você vai cumprimentar a pessoa. Exato, você sente na hora, assim. Você sente uma inclinação, aí você fala, vou, não vou, opa, vou. Eu fico parado, eu estendo a mão. Já passei de uma situação bem chata, assim. Eu puxei a menina na hora de me despedir e dei um beijo e eu vi que ela não tava esperando, assim. Eu pensei, cara, que vergonha. Henrique assediando os clientes, cara. Assediando todo. E sabe que eu perdi o cliente, né? Foi por causa do beijo, ela não curtiu. Não devia ter feito isso. Beleza, pessoal, encerramos a pauta aqui, eu acho, considerações finais. Aproveitar que a Tatá já tá falando aí, quer falar alguma coisinha pra amarrar todo esse assunto aí, Tatá, deixar os teus contatos, fica à vontade. Então, só pro pessoal, assim, com o tempo vocês vão aprender cada vez mais. Eu acho que a gente aqui tá aprendendo isso também, né? Ninguém aqui é a razão de tudo, como o Walter falou desde o começo, mas eu acho que a gente vai aprendendo muito com as nossas experiências, assim. Eu acho que é ficar ligado nisso, ficar ligado em como que você se comporta com o cliente sempre e ver o que é mais válido e o que não é. E aí você vai entendendo como que você funciona, sabe? Uma outra coisa que eu acho legal também fazer é sempre na reunião, que a gente não comentou isso, mas se você for numa reunião, tentar ir formal um pouquinho. Não formal, né? Terno e gravata, essas coisas. Mas tentar manter o profissionalismo pra quando a pessoa te vê desde o primeiro momento, entende? Uhum. Pra não ser aquela coisa assim, chinelo, boné. Não, né, gente? As coisas não rolam, todo mundo sabe, né? No site amarelocreativo.com.br. Henrique, eu posso fazer um jabá de um
um curso que a gente tá fazendo? Vai claro, fazer? Claro, fica à vontade. Eba, é o seguinte, a gente tá lançando aqui em Belo Horizonte, dia 27 de agosto, um curso de aquarela. Vai chamar o Fantástico Mundo das Cores. É um workshop de técnicas e experimentações em aquarela. E vai ser muito, muito legal, porque vai ser com uma professora de uma escola de quadrinhos que tem aqui em BH. Enfim, quem quiser mais informações, acessa lá no site da Amarelo e o fanpage da Amarelo, que tem tudo lá certinho. Pra finalizar, gente, eu juro que eu tô tentando fazer os vídeos, mas não tô conseguindo. O meu joelho ainda não tá ajudando. Mas a gente vai voltar bonitinho, direitinho, e qualquer coisa, se você quiser me xingar, entra lá no fanpage da Amarelo e manda um recado pra mim. Obrigado, Tatá. Dani? Quando a gente fala em relacionamento, eu acho que o mais importante, qualquer relacionamento na nossa vida, mas também profissional, é lembrar que é uma coisa entre pessoas, assim. A gente tem muito hábito de falar, o que é relacionamento profissional, o que é vida profissional. E, claro, tem um momento da sua vida em que você tá trabalhando, tem um momento da sua vida que você tá vivendo com a sua família, com seus amigos. Mas, no fundo, o tempo todo a gente tá lidando com pessoas, né? A gente tá se relacionando com pessoas. Então, eu acho que é desmistificar um pouco, às vezes, tipo assim, o fulano da empresa, ou, sei lá, o cargo e tal. É outra pessoa, e você vai mostrar a pessoa que você é dentro daquele trabalho que você faz. O relacionamento, no fundo, é isso, que você vai levar desse jeito, tá? Como você leva na sua vida pessoal, você leva na sua vida profissional. Vou fazer a minha propaganda, então. Eu tô ficando um pouco melhor nisso. Então, vamos lá, gente. No Facebook, Dani Lima Designer, tá? Eu não costumo aceitar pessoas no meu Facebook pessoal, questões pessoais, eu tenho 2 filhos pequenos, então aquilo ali é fechado pra família. No Instagram, Dani Lima Designer. No Medium, Chá com Design. Meu portfólio, danilima.com.br. Tem lá um formulário de contato, do orçamento, quem quiser contratar. Estamos aí pro trabalho. É isso aí. Vai lá, menino Vini. Run, Vinão, run. Cara, eu só quero fazer o seguinte adendo. O senhor está com uma voz aveludada hoje. Aveludada? É um microfone novo, parece que tu tá na sala aqui comigo conversando, velho. Finalmente, 5 anos de podcast e agora o cara resolveu comprar um microfone bom. Vai lá, Vini. Então, eu acho que o relacionamento, igual a Dani falou, são pessoas, né? E a gente tem que lembrar que o cliente, ele não é o vilão da história o tempo todo, né? Por mais que também ele tente se fazer do coitadinho, né? Ele não é nenhum dos dois. Mas ele é uma pessoa que ele tá com um problema. Se ele não tivesse com um problema, ele não ia te contratar. Ele tá querendo te contratar porque ele tá precisando resolver alguma coisa, né? Nem que seja uma coisa psicológica dele com ele mesmo. Então, tenham sempre essa empatia com a pessoa, né? Tenham esse cuidado que a pessoa tá te contratando porque ela tem um problema para resolver. Você não pode se tornar mais um problema para ela. Quanto antes você tem essa consciência, você vai ter uma vida mais saudável e antes você vai ser mais valorizado pelos seus clientes, né? E quer deixar algum contatinho aí? Tô sempre aberto a visitas aí no Estúdio Lhama, perto do Samuel. E é isso aí. Sejam bem-vindos a trocar uma ideia. E comentem aí no post. Os comentários são os melhores. Show de bola. Comentem que a gente responde. E a gente tenta, pelo menos, né? É verdade. E esse então foi o episódio número 12 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que a gente tenha conseguido gerar bons insights para que você consiga tirar um melhor proveito do relacionamento com seus clientes. E lembrando que a gente continua esse papo, como a galera falou, a gente continua esse papo nos comentários do post do Aparelho Elétrico. Deixa lá a tua participação e vamos levar esse papo adiante. Ou escreve lá também uma sugestão de tópico que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha como freelancer. Não só designers freelancers, isso é muito importante. Todo mundo que trabalha como freelancer. E antes de encerrar, vou te lembrar de ir lá conhecer o Freelancer DocBox, uma caixa digital de documentos indispensáveis para fazer a gestão profissional do seu business como freelancer. Confere lá. Confere agora. Digita aí www.freelancerdocbox.com. Feitoria, rapaziada. Então era Wilson, um abraço e vejo vocês na próxima. Até mais. Gostou das dicas aqui apresentadas? Então acesse aparelhoelétrico.com e cadastre já o seu e-mail. www.aparelhoelétrico.com